Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje para vocês nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro e um tema de extrema importância. Já falamos sobre isso em outras ocasiões, mas como o Jorge já havia falado em outras ocasiões passadas, a gente com o tempo, a gente não, ele, né? Com o tempo vamos aumentando, conforme o grau de entendimento, liberando outro tipo de informações. Já falamos sobre o fogo. Hoje nós vamos falar sobre o simbolismo do fogo. Já falamos sobre Agni, já falamos sobre o fogo em si, já falamos sobre o INRI, INRI, que a gente pode repetir hoje para recordar para essas pessoas que estão nos acompanhando a partir de agora, né, não acompanharam não viram todos os vídeos. Então é sempre muito importante a gente acrescentar algo que a gente já sabe, alguma coisa que a gente já estudou. Então, Jorge, como é que você está? Tá tudo bem? Tô ótimo, tudo 100%. É isso, assim que eu gosto de ver. Tudo 100%, tá aí. Feliz em ter você de volta, né? Ficamos num hiato de tempo aí, mas o importante é o aqui e agora. A temporalidade é o que vale, esse é o momento único. O único momento que existe é o presente. Sim. É isso aí, então vamos tocar nele. Jorge, definição de fogo. Vamos falar do fogo. Você já vai dar o seu agradecimento, o seu cumprimento, tudo, mas depois você já começa com o embalo. Definição de fogo, fogo normal, definição de fogo Agni, definição do Ignas Natura, não sei o que lá, aquele latim que eu não entendo nada. O fogo, como é que se renova tudo pela natureza e tudo aquilo? Isso que o significado é esse. Então, é isso que nós vamos falar. Então, olá, a palavra está com você. É bom estar aqui de novo, né? Um abraço a vocês todos, a você também. Vamos seguir com o trabalho, né? Então tá, vamos começar então pelo fogo. O que é o fogo? Então, assim, grego. Então, tem na pirâmide, assim, muitas salas que não tem porta, não tem túnel, né? Salas construídas no meio do nada, digamos assim, né? Parece que não é nada, né? São salas, mas não tem saída hermeticamente fechadas, Sim, né? tá. Tem várias, né? Algumas eles já descobriram e eles vão e quebram para chegar, outros que vão descobrir, e a pirâmide ela tem a mesma coisa invertida, tem uma opção de coisa. Na Irlanda, também um país com tradição esotérica muito profunda, né? Então há torres também com salas que não tem escada, não tem acesso, não tem nada, né? É que daí, quando se professava os mistérios antigamente, e eu estou falando isso para mostrar assim como o conhecimento de maneira geral, Ok, tá bom, ele muito veio bem, já sendo vamos lá. degradado. Né? Para deleite daquelas pessoas que têm raiva de mim, né? Quando eu te interrompo, o que é professava os mistérios? Eu gosto de falar para que vocês ouçam bem mesmo. Hein? O que é? Você fica vermelho, eu adoro também quando você fica vermelho. O que é professava os mistérios? Vamos lá. Então, assim, na época vamos voltar à época da Atlântida, né? Sim. Então, todo o conhecimento ele era dado a todos dentro da sua tônica. E todo o conhecimento era todo o conhecimento, de uma maneira hoje inimaginável, né? Então, nas escolas, nas academias, se ensinava assim, desde os milhares de círculos concêntricos ou esferas, a harmonia das esferas que existe, que se projeta através do sol visível até chegar na Terra e da Terra para o interior. O que tem de energia em cada uma dessas esferas, como é que se usava, como é que a interação, como é que se transitava do visível para o invisível, toda a parte da alquimia, da teurgia, da medicina, tudo, assim era professado todo o conhecimento disponível para a humanidade, porque era um sistema equilibrado, onde o humano e o divino coexistiam, sim, né? Pacificamente, harmoniosamente e em processo de busca de consciência. Com a degradação da Atlântida e antes dos cataclismos que destruíram a Atlântida de maneira geral, aí então esse professar os mistérios, ele se dividiu em dois caminhos, né?
um caminho da direita que foi seguido pelos iniciados, de onde derivou a criação de todos os mistérios. Todas as escolas secretas de verdade da Atlântida até hoje têm essa derivação. Então, existia uma magia que era o conhecimento, que era professado de maneira aberta. Quando há uma degradação dessa magia, então se cria um caminho da direita, onde os iniciados criam os mistérios, e se cria um caminho da esquerda, onde os sacerdotes criam as religiões. Tá. Então, todas as religiões são aspectos degradados de um conhecimento original usados para os fins que cada religião sabe de si. Todos os mistérios então, foram sendo passados e propagados através de todos os séculos, os milênios, até o dia de hoje, e ainda continuam sendo professados. Vamos fazendo uns apartes aí. Quando houve essa cisão, vamos dizer, da Atlântida, todo mundo convivia com tudo, o conhecimento era geral, né? Sim. E de repente, com o acontecimento, houveram dois caminhos, como você disse, Sim, o da direita e o da se esquerda. criou o conceito de mistério. Mas em que momento isso aconteceu e por quê? Quer dizer, eu e você somos amigões, não conhecemos outra coisa senão ser amigo, porque desconhecemos. Inimigo não é a palavra que a gente Sim, conhece. o conceito não existia. Perfeitamente, perfeitamente. De repente acontece sei lá o quê, eu e você fazemos uma cisão, você vai para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo, e de onde veio essa individualidade, digamos assim, dos propósitos? Uma coisa que era comum e de repente ela está dividida em dois caminhos. Como? Não sei se a gente já falou disso. Não, não em detalhes, né? E aí? Então a Atlântida, ela era um conjunto de cidades-estado. E tem uma pergunta mais complicada daqui a pouquinho. Não, já pode, aqui. já vi. Pode mandar. Então a Atlântida era dividida em cidades-estado, né? Cada cidade-estado com uma regência. E uma regência política e uma regência templária, né? Quer dizer, humana e divina. Cada cidade tinha uma tônica existencial, tinha um estado de consciência, tinha um aspecto físico. Aspecto físico, assim, não como hoje. Então isso existiu na superfície também. O que hoje diz que existe lá embaixo. Não, mas aqui na época da Atlântida não existia embaixo. Não existia embaixo, tá? Não, então não, tá. Mas isso, não. então um dia existiu isso na superfície. Já existiram seres mais sutis na superfície, seres mais densos convivendo ao mesmo tempo. Essa que é a minha pergunta, ok. Não, é como, por exemplo, hoje em Duarte coexistem pessoas... Não, mas Duarte já não é superfície. Mas, por exemplo, né, coexistem pessoas em corpo físico e pessoas só Mas isso já existiu tudo na superfície. Sim, E aí coexistiu, então, 7 cidades-estado, né? Cada cidade-estado dividido em 8 cantões, como se fosse 8 cidades, né? E aí cada uma das cidades-estado então tinha uma população diferente, e diferente assim, não é como eu e você. Você é grego, eu sou brasileiro, você é brasileiro, eu também, e nós somos parecidos, né? Sim. 2 olhos e 5 dedos. Não, diferentes, então seres completamente diferentes em forma. Ótimo, isso que eu perguntei. Em forma, em consciência, em textura de pele, em fisiologia, em estatura. E ninguém se assustava um com o outro, porque sabiam que todos existiam ali, né? Sabia, mas o trânsito entre elas não era comum. Cada um na sua região. Cada um por si. Até porque como o estado de consciência é diferente e a densidade corpórea é diferente, então cada um... É como hoje, né? Por que não há o trânsito intenso entre a agartha e superfície? Por conta disso, nível de consciência diferente. Se diz, inclusive, que assim, que os verdadeiros seres humanos hoje estão na agartha. Aqui na superfície estão os seres humanos com consciência lunar, que somos nós em processo de aprendizagem. Certo. Seria em escala como era na Atlântida, né? Só que daí, então, como eram 7 tônicas, e aí cada cidade desenvolvia uma tônica, né? E aí dentro da cidade, então também havia as 7 divisões e permitia que qualquer um acessasse qualquer conhecimento, dentro da sua tendência. Então, por exemplo, se eu tenho aptidão para arte, então eu ia ser iniciado em todos os segredos da arte, do invisível ao visível. Se eu tenho aptidão para Gênese, para a criação da vida, então eu ia ser
preparado em todas as artes da criação da vida, como, por exemplo, a agricultura, né? Só que eu ia entender o que acontece ocultamente quando a terra recebe o sol, quando germina, como germina, por que germina. Eu ia comandar a semente, ia comandar os elementais que vitalizam a terra, os elementais que vitalizam a semente. Você entende? O controlar o visível e invisível em todas as artes. Se eu tinha a tônica da guerreira, então eu ia ser preparado para defender a ética, defender o Estado em si, a cidade-estado, não de guerrear, que o conceito de guerra não existia, né? Eu ia ser preparado para pilotar a Vimana, esse tipo de coisa assim, né? Isso era usual. E permaneceu nesse equilíbrio por, assim, se diz que a Atlântida, ela permaneceu no seu apogeu civilizatório por 200 mil anos. 100 vezes mais do que a gente tem de civilização ocidental, né? E aí chega um determinado momento em que há uma interferência externa em uma cidade, na quarta cidade, e aí essa cidade então inicia um processo de desmonte, um processo de questionamento, um processo de rebeldia contra aquele estado de coisas, de harmonia, e se une a outras cidades para atacar a oitava coisa, a oitava cidade, né? A partir desse processo, né, desse desequilíbrio, então se inicia assim, várias dissensões dentro da Atlântida. Então, alguns povos, né, se dispersam, algumas partes de povos, parte da própria Atlântida é levado à meseta do Pamir para então iniciar a raça ário, né, ário semita, a raça branca. Só que tem uma coisa também interessante que assim, não é que todos na Atlântida tinham consciência e que todos na Atlântida estavam prontos. Todos tinham acesso a tudo, né? Mas é como hoje, todos têm acesso a tudo. Alguns gostam de tecnologia, outros gostam de arte, outros de música, outros não ligam para nada. Alguns têm conhecimento, outros não têm conhecimento. Alguns praticam conhecimento, outros não. Na Atlântida a mesma coisa. Então havia vários níveis de pessoas. E dentro da Atlântida existia aqueles perfeitos e acabados. Quer dizer, os próprios Atlantes já com um nível de consciência que permitia a eles serem representantes da raça, né? Esses é que então foram retirados e levados para a meseta do Pamir para engendrar a próxima raça, que seria a quinta. Quando então há esse desequilíbrio, né, e acontece uma guerra entre as cidades com a oitava, e aí disso deriva para movimentos sísmicos, né, e que desencadearam... Todos esses movimentos que desencadearam pelo conhecimento que as pessoas tinham de mover a natureza, de fazer tudo, quer dizer, isso tudo criação humana. Por exemplo, a pele do Atlântico... O afundamento Atlântico foi coisa humana. Não, assim, a coisa humana desencadeou o afundamento Atlântico. Ok. Né? Pra, assim, mexeram em certos elementos que deram como resultado afundamento. A pele do Atlântico, da quarta cidade, ele seria hoje o que a gente considera como impenetrável, como se fosse um colete à prova de balas. Então, assim, armas brancas, como a gente considera hoje, elas eram inoperantes, ninguém usava. Nada a ver com o reptiliano, couro reptiliano, não, né? Outro tipo de pele mais dura, digamos assim, só isso. Seres diferentes, né? Tá. E o que se considera como arma hoje na Atlântida era a Agni Shastra. E a única coisa que daí conseguia ser efetiva em batalha era o raio, o relâmpago, né? Sim. E aí o conjunto Agni Shastra, mais Vimana, mais o... que eram energias que quem lê algum livro sobre Vimana vai se impressionar, porque energia nuclear é fichinha perto do que eles descrevem ali, né? Porque a energia nuclear, como a gente concebe hoje, ela é a quebra de 1/7, né, do parte ainda visível do átomo. Sim. Se você controla todas as quebras possíveis, de todos os níveis, então você gera... o que você faz. E aí se manipulava na Atlântida uma energia não derivada do átomo, né, mas uma energia cósmica, né? Não é a vril. O vril é só um derivado. Só um derivado também, tá. Que daí se manipulava energia baseada no que hoje é o raio, que é uma expressão elétrica, né, de Forrat. Então, assim, o que de mais profundo existe em termos de poder manifestado se manipulava, se manuseava para o bem.
começou a se manusear para o mal e derivou numa guerra generalizada. E a coisa foi tão caótica que daí uma parte da Lua caiu. Esses dias eu li que daí o pessoal viu, analisaram restos lunares, e é interessante porque pegaram os... E descobriram não, que era parte pegaram da Terra, as pedras lunares em 1960 e pouco e só examinaram agora depois de 50 anos. A Tudo tecnologia melhorou, né? Não, cada um acredita no que quer, Sim. né? Tudo bem. E aí então chegaram à conclusão que na verdade a Lua saiu da Terra, umas loucuras assim, né? Bobagens, né? É que na época da Atlântida, uma parte da Lua se projetou na Terra, onde então afundou a Atlântida. Falo assim, no Popol Vuh, quando descreve o afundamento da última parte da Atlântida, fala assim... Poseidones, né? Então, descrito por Platão em A República, e também no Popol Vuh, né? Então ele fala... então uma parte da estrela Baal caiu, e o céu rugindo em fumo, e as estrelas caindo, e a terra se abrindo, e os fogos dos infernos subindo, e só se ouvia os gritos e uivos dos seres humanos, descrevendo detalhadamente o que aconteceu naquele... em uma noite, 64.324.100 e poucas pessoas perderam a vida. Tal. De onde veio o mito do dilúvio, que a gente tem notícia. Tal, né? Então, na Atlântida tudo era dado a todos, né? E por conta da inconsciência do próprio Atlântico, que ainda está em processo, né? Então causou um desequilíbrio e se criou a partir de então o conceito de mistério. Tudo aquilo que a todos pertencia foi mantido em reserva, e essas escolas, essa linha, né, criada pelos iniciados que professam os mistérios até então, faz com que esse conhecimento ele seja devolvido aos poucos à humanidade, na medida em que a humanidade passa a ter consciência novamente, né? E a outra parte, a outra linha, que foi a linha degradada do professamento de mistérios, seguidos pelos sacerdotes, derivou para a criação das religiões, e desde então as religiões vêm escravizando e embotando a mente dos seres humanos. Muito bem, nós fizemos essa pequena, grande introdução para falar sobre uma pergunta que eu fiz, né? E nós vamos voltar já nos buracos das pirâmides. Não esqueci. Nós vamos voltar lá, mas ainda tem mais uma pergunta. Os espíritas, ou então a filosofia espírita, que aqui no Brasil principalmente muita gente professa filosofia, doutrina, e eles falam, inclusive também, talvez você me conteste agora, inclusive a Sociedade da Arana começou também com estudos mediúnicos, né, que se lê o caminho da iniciação do professor Henrique José de Souza. Ele escreve lá sobre certos trabalhos que se fazia que eram claramente mediúnicos, né? Mas isso não vem ao caso. Não, mas isso eu tenho que explicar, porque você vai explicar. Não é. Tá, você já vai explicar, você já explica e já me dá a resposta do resto. Sim. A doutrina diz, Allan Kardec, todas essas coisas, que o espírito, ou sei lá o que seja que nos anima, ele não evolui. Que aqui seria um planeta de provas e expiações, quer dizer, viemos aqui para evoluir. Todo mundo fala em evolução, não só essa doutrina, como outras doutrinas falam em evolução. Então, você me conta, você já me falou essa história outras vezes, e está aí para ser registrada. Nós estávamos numa época, Atlante, onde estávamos hiperevoluídos. Em evolução. Em evolução, tecnológica, espiritualmente, tudo isso aqui, por quê? Para você ter essas coisas todas, é porque você precisa estar preparado para isso aqui. Nós tivemos um debate aí na lista sobre a questão de um juiz novo, né? Então isso aqui, mas não vem lá. Depois a turma entra na comunidade e vê. Então como é que, se é um povo, se são espíritos, sei lá, entidades, vamos chamar o que quer que seja que a gente seja. A gente vem para cá, passa por uma época, nós estamos praticamente preparados, de repente acontece um evento aí que você falou, aí a coisa degringola, uma turma vai para o lado direito, uma turma vai para o lado esquerdo. Então o que houve? O que há de verdade nisso? Há uma involução? Podemos dizer que o ser humano não, o espírito, a alma, ou sei lá o que, evolui? O espírito não. Nós tivemos uma queda. Nós tivemos uma queda. E olha só quanto foi, hein? Quando que afundou a última parte de Atlântida? Vamos falar da última, 9.000 anos atrás, você falou? 9.564 então, anos de Cristo. De 10 mil anos para cá, quer dizer... Mas daí já era só o resíduo, né? Era só uma ilha, uma ilha continente, uma pequena e aquele resto,
estão falando de fogo, aquele resto foi incinerado, sumiu, acabou, Afundou. ninguém paga nada. E os seres? Cadê os seres? Morreram todos. E para onde eles foram? O que eles eram? É isso que eu quero chegar. Seres humanos? Tá, mas em que grau? Que grau isso aqui? É que assim... Você entendeu o espírito da pergunta? Talvez pareça que eu estou misturando, não? Não, entendi perfeitamente. São 4 perguntas. É que uma coisa é o aperfeiçoamento social. Outra coisa é, nesse aperfeiçoamento social, o domínio da tecnologia, ou da arte, ou do conhecimento. Sim. Outra coisa é, nesse aperfeiçoamento social, com o domínio da arte, tecnologia e do conhecimento, o estado de consciência das criaturas. Concordo, certo. E aí, na Atlântida, mesmo com aquele apogeu civilizatório, ainda existiam seres com todos os tipos de consciência. Okay, desde a consciência mais elevada, que daí era o Atlante em si, não é? Que seria o equivalente à Agartha hoje comparada com a face da Terra. Então existia convivendo, todo mundo junto, né? Até aquele ser humano que tinha acabado de ter a primeira existência, né? Acabado de fazer transbordo da cadeia anterior lunar, queda 100%, né? E acabar de nascer como Atlante. Isso continua até hoje? Quer dizer, esses seres estão vindo em qualquer época, eles vêm para... Não. Isso você fecha a porta e aguarda. Tem. Oh, caramba. Pensei que a turma voltava aí, vinha para cá. Não, esse de transbordo da cadeia anterior, não. Acabou. Aquilo era uma cadeia anterior? Foi uma cadeia anterior? Não, da lunar, na época da Atlante, sim. Okay. Da Atlântida para frente já não. A gente está trabalhando que já estava aqui, né? Com relação à Dharana, então, há um movimento desde a época em que se criou o conceito de mistérios e que vem, ele aparece em determinados países, em determinadas épocas para dar suporte ao restabelecimento da lei. Essa ordem é uma ordem só, ela muda de nome, se exterioriza, faz o trabalho e se interioriza, né? Porque com a queda da Atlântida se criou o conceito da Agartha. Sim. Antes não existia Agartha, porque todos os prontos estavam na superfície de todas as cidades. Com a questão do afundamento, todos os prontos de todas as cidades foram para baixo e fundaram e deram origem ao que são hoje as cidades da Agartha, as 7 cidades. A Agartha hoje espelha a organização Atlante, tá? E lá ficam os seres humanos representativos daquela raça, que são os prontos e acabados. Com Dharana. Sim, esse ir e vir dessa ordem para restabelecer a lei, tentar buscar o equilíbrio, e essa ordem detém o segredo e professa os mistérios, chega a um ponto em que é necessário fazer a transição do Oriente para o Ocidente, se considerando o Brasil. Então, daí, algumas fraternidades do norte da Índia e do Tibete, né, que representavam na época o chamado governo oculto do mundo, que nada tem a ver com a nova ordem mundial, é outra história. Tá. Então é feito o transbordo desse movimento civilizatório espiritualista do Extremo Oriente para o Ocidente, no caso do Brasil. Aí então se funda no Rio de Janeiro, em Niterói, em 10 de agosto de 1924, Fundação Material, Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. E aí tinha por função de início atrair algumas pessoas que já tinham estado em um outro evento ligado a esse movimento no próprio Tibete. Então, se inicia com uma fase anímica, mas nunca foi professado o que se conceitua hoje como o espiritismo, né, como doutrina espírita, porque a fase anímica ela se restringia a fazer surgir coisas, a levitar, a plasmação, a interação com o astral, mas não assim de almas ou seres do astral. A verdade de tudo isso aí é animismo, né? O nome espiritismo é totalmente errôneo, né? Porque tudo é animismo. Né? Porque trata de ânima. Ânima é alma. E a doutrina do ânima, o animismo, a humanidade estava fundada no mais bravio materialismo, né? Ou no pior materialismo possível. Então, uma fraternidade indígena do Yucatán, no México, ela engendra um movimento para mostrar para a humanidade que o invisível existe. Da maneira mais primária, primeira que poderia existir, que é fazer o contato com aqueles seres
que estão no entorno imediato dos humanos ainda, da vida na Terra, que não seguiram o seu caminho. Já seria o nível do astral? No astral, com os mortos, né? A alma dos mortos, né? Então inicia um processo para mostrar que existe invisível, como no processo assim de realfabetização da humanidade com vistas a uma espiritualidade superior. Então esse foi o momento da compilação do animismo, da prática do animismo. Isso daí então, depois, mais tarde, foi compilado pelo Rivail, né, com a equipe dele, e criou a doutrina espírita. Né? Então, mesmo o espiritismo... Foi mais tarde, você parou de datas agora? Foi depois da fundação da Dharana? O Rivail codificou? Não, foi antes. Tá. A Dharana foi fundada em 24. Sim. Tá. E a coisa aconteceu em 800, no século XIX. Então, aí então a Dharana passa por essa fase, porque assim, a idade mental ou a idade espiritual ou o nível de consciência das pessoas que deveriam vir para esse trabalho novamente, ela era tão primária, né? Assim, o nível de esquecimento do que já havia sido feito era tão grande que a única maneira de atraí-los era com uma coisa quase circense, por isso se fala uma fase anímica. Aí, então vai lá, o professor vem e Fenomenologia. Fenomenologia, animismo. Então vai, e ele vai e plasma a bandeira, e eu prego, e não sei o que e tal, e areia e tal, e levita, e faz isso, faz aquilo, mas ele mesmo fazendo tudo, né? Quase como se fosse prestidigitação, só que daí não é mágica, né? Que é ilusionismo, é magia. Ele praticava a magia como maneira de atrair. Quando aqueles foram atraídos, né, para dar sequência ao trabalho, se encerra a fase anímica. Isso é verdade, está lá no próprio livro isso aí. E a fase anímica começou em agosto de 24 e termina em maio de 28, no dia do Loto Branco, onde então Dharana muda o nome para STB, Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Blavatsky. Nunca teve nada a ver com a teosofia. Né? E aí permanece como Sociedade Teosófica Brasileira de 28 a 69, quando assume então esse termo, né, engendrado e explicado e vitalizado pelo professor, que é o Biose, que é o nome que tem até agora. Tá? E o último complemento. Questão da involução. Exatamente. Você estamos aqui bonitinho, fazendo coisa bonitinha, de repente a gente apronta. Vamos retroagir? Sim, ou não? É que assim, a reencarnação, ela é uma crença, uma doutrina aceita em todas as religiões, né? Inclusive na Igreja Católica até determinado momento, quando então eles abolem a questão... Tiraram as referências. Só que no Oriente, de onde provém o conhecimento básico de todas as religiões e esoterismo do Ocidente, até 1883, quando a gente começou a reescrever a questão do mistério, na própria reencarnação há um adendozinho que chama metempsicose. Metempsicose, sim. E é verdade. A mamãe, minha querida mamãe, 92 anos, ela acredita nisso. É muito sábia. não sei de onde que ela tira sábia. Isso. E assim, é que quando você usa o teu livre-arbítrio para professar o mal conscientemente, fazendo lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, lesa pátria, se prepare. Colhe vento, semeia vento, colhe tempestade. E aí então, você ou vai acertar as contas, né, aquelas monas a qual você está ligado, tendo as existências humanas mais abjetas possíveis, né? Ou se a coisa for mais crítica, você evolui, né, de reino. Então você passa do reino hominal para o reino animal. Você está falando um troço gravíssimo. 100%, e vou falar em mais detalhes ainda. Então você evolui do reino hominal para o reino animal conscientemente. Então não é que você está ali como um cão. Você está ali como um cão, sabendo que é gente, né? E pensa como gente, e sabe que está como cão, sabe a razão pela qual você está como cão. E vai passar a vida como cão. Então tá. Agora mais ainda. Tá. Uma pergunta absurda. Você já viu alguém assim? Vamos mais à frente ainda. Não sou eu, né? Vou começar a latir aqui.
Não, tô brincando. Tem que descontrair um pouquinho. Porque o troço é sério. Claro o que é isso? sério. Não, o que ele está falando não, aqui não é. E é mais ainda. Então aí há relatos de como vegetal também. Então aí a criatura humana, Ah, mas isso não é castigo, né? Porque óbvio que sim. pô, o vegetal vive um tempinho lá, acabou. Mesmo que você está preso E com se consciência no E vegetal. se for uma sequoia de uma 3 mil sequoia, anos? sim, tudo bem. Isso aí sim. Um animal também, a não ser que seja uma tartaruga, né? 200 anos, sei lá. Um elefante. Ou um animal em cativeiro, ou um animal Também, um monte de submetido coisa. a maus tratos, né? Ou esse tipo de coisa assim, né? Isso que você está falando agora, Por isso que assim, existe alguém que já falou sobre isso em algum livro? Tem algum livro? Esses ocultistas já escreveram, algum ocultista já escreveu a respeito disso? Diretamente, nunca, porque são assuntos que diretamente jamais são abordados. Não tem assim, vou ler sobre metempsicose, A, B, C, D, E até Z. Pode esquecer. Nenhum assunto hermético, nenhum assunto que se professa em mistérios, ele vai estar abordado compreensivelmente, do ponto de vista muito concreto, em um único livro. Ele vai estar esparso. Porque o que você está falando, eu já vi em filme. Não, Tem um monte de filme feito sobre isso, você sabe disso. Grego, olha só, e quer ver? Sabe que numa criação, no mundo das ideias, eu só posso captar alguma coisa que exista, é ou não é? Sim, e você veja assim... Se eu trago para o mundo daqui, é porque está existindo mesmo. E veja bem, então, considere o mundo humano como uma dimensão. Vamos supor que seja a terceira dimensão, o mundo humano, seria o equivalente à quarta. Seria equivalente à quarta dimensão, só que por conta da nossa incapacidade espiritual, a gente se comporta como em terceira. Nós vivemos como se estivesse na Lua ainda, não é? Então vamos supor que o mundo humano é a quarta dimensão. O mundo animal seria a terceira dimensão. O mundo vegetal seria a segunda dimensão. O mundo mineral seria a primeira dimensão. Qual é o máximo do castigo a que pode ser submetido a uma mônada, um ser em evolução, um ser cômico em evolução? Ele ser remetido a zero dimensão. Zero dimensão o que é zero? É deixar de existir, né? Inclusive enquanto princípio divino. Ele é dissolvido integralmente. Eu já sonhei com isso, eu já pedi isso para mim. Você está doido, Greg? Não estou doido, não. Não, imagina. Já pedi isso para mim, eu não quero continuar evoluindo, eu quero chegar, que bacana, pelo menos agora estou feliz, eu sei que o troço existe. Não, isso é a negação, assim, todo aquele esforço evolucional, né, ao longo de milhões e milhões de anos, ao longo de milhares de formas e, né, em vários pontos desse universo, né, o zero dimensão significa apaga tudo e deixa de existir enquanto mônada. Você assim, passa o pano na lousa. Que bacana. Não, isso é um negócio muito sério. Isso é um negócio muito sério. Por quê? Apagar? O troço não tem mais responsabilidade nenhuma e definir? Isso é, assim, em termos de evolução, porque o inferno é só o mundo que cada um constrói, né? Concordo, sim. Não tem segredo nenhum. Quem vive hoje no inferno vai morrer e vai continuar no inferno. Não tem esse inferno não está fugindo de nada. Esse inferno que as religiões pintam, isso não existe. Não existe, sim. Aliás, o fogo do inferno é o fogo da alma de cada um, que é a tormenta das paixões, né? Então isso é tranquilo. Mas essa questão de zero dimensão, isso é complexo, né? Assim, em termos evolucionais, o ponto... Assim, Quer dizer, nós temos as 12, olha só como o troço vai. Nós temos as 8 dimensões que você falou, né? 8 e mais a 0? 0 e mais 8? Ou 8 com a 0? São 7 dimensões, né? A oitava é o ponto de emanação, onde daí e o 0 não matéria. Conta? Seria um 9 então? Não, o 0 você deixa de existir. O zero é deixar de existir como matéria. Sim. E não como matéria manifesta. Como matéria, inclusive, não manifesta. Da primeira oitava, apaga. então. Acabou. A primeira a sétima? Primeira a sétima. Sim, hoje a gente deveria estar vivendo a quarta dimensão. E o que é necessário para viver na quarta dimensão? Então, você adquirir consciência suficiente para ver o que realmente acontece em esse momento. Você está com os pés na terceira dimensão, que é esse mundo lunático ou lunar que a gente vive ainda, né? Mas toda a tua realidade já é de quarta dimensão, que é o que seria o normal, o real, o desejável,
para esse momento evolucional que a gente vive hoje, que é o quarto momento evolucional, que devia ter uma consciência diferente. Maravilhoso, gostei. Tá? Ótimo. Oh, delícia. Fechamos parênteses. Fechamos. E o zero dimensão, a zero dimensão, como a Agartha tem as 7 cidades representadas no interior, né, a zero dimensão, ou oitava esfera, o que se queira, ela também tem representação interna. Também tem? Uhum. Puxa, olha que troço complexo. Hein? São as chamadas talas. Deixa mais que para também frente. a gente nunca Quem abordou sabe? aqui. De repente. Porque cada cidade agartina, ela é uma loca, né? Loca é um mundo, né? Mundo. E existem os mundos internos, existem os mundos intermediários, existem os mundos superiores, mas o superior do superior é o interno. E existem as talas, para cada loca uma tala, para cada lugar divino um lugar infernal. Que lugar infernal? A contraposição de cada um se lança. E isso existe, a contraposição, a dualidade existe em todos os níveis. O universo é dual. Dual, exatamente. Se o universo não fosse dual, se ele fosse perfeito, ele não tinha razão de existir. Sim. Porque se a razão do universo é transformar a vida em energia em vida consciência, quer dizer que existe um desnível de consciência. A vida energia, ela precisa adquirir consciência. Se existe um desnível, é a própria razão da coisa. Por isso que o mal não é o mal. O mal é aquilo que vai se tornar o bem e funciona como oposição para que o bem aconteça. Isso. Né? Vamos voltar lá para os... Sim, para a sala sem porta. Para a sala sem porta, exatamente. Então, por conta dessas quedas, né, de consciência que aconteceram ao longo das civilizações, ao longo dos milhares e milhares de anos até a gente chegar hoje, nessa idade média que a gente vive hoje, né, do ponto de vista espiritual, real, né, de consciência, a gente vive hoje numa idade média, assim, a mais profunda falta de luz, ignorância, assim, ela graça em todos os cantos do planeta, assim, uma coisa assim, não é inimaginável porque a gente está vendo, mas para contar para alguém como é que é, o pessoal diz, não, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, é com o mundo que a gente vive hoje. Sim, tá, agora, bom, você me provoca também, eu tenho boa memória, esse mundo que você acaba de descrever, que é esse que eu vejo, difere desse aí que você defende e fica falando aqui. Eu digo, Jorge, cadê esse mundo que você vê e eu não vejo? Mas é o que eu acabei você acabou de dizer... É que eu acabei de falar agora há pouquinho. Você trouxe uma realidade real aqui, realidade real, né? Tá? E, ao mesmo tempo, você vive falando aqui, nesses 11 anos, passando essa questão... que, claro, tem outras pessoas, se eu não vejo, não necessariamente os outros não veem, é diferente, isso aí eu respeito. Como é que você explica essa sua colocação agora? É a questão que eu estava falando agora há pouquinho, que o teu nível de consciência, e nível de consciência, ele é uma coisa acessível a qualquer ser humano, não é uma coisa acessível, é que vai definir em qual mundo você vive. Então, em termos de conhecimento, de maneira geral, o mundo vive uma idade média, ignorância completa. Só que, mesmo essa ignorância completa, mesmo essa idade das trevas que a gente vive hoje, por estarmos em um quinto momento evolucional, ela ainda é superior aos momentos evolucionais anteriores que já aconteceram. A que nível? Consciencial, só se for consciencial, sei lá, que não tem outro. Tecnológico... Não, tecnológico é uma degradação. Claro, no passado era muito mais evoluído do que hoje. Imagina. Tudo. O que se faz hoje... Pode até se admirar com o que nós estamos falando aqui. O que se faz hoje para mentir é quando você vai tentar compreender como é que uma pirâmide é feita, como é que o metal foi fundido, como é que essa aeronave, não sei o que e tal, aí pega e diz que tudo é coisa extraterrestre, assim, extraterrestres. É a maior ignorância que se pode professar, né, para negar, né, a capacidade. E para negar a cronologia imposta pelas religiões. Sim. Quando você fala assim que daí, 1 milhão de anos atrás, semana passada, o ministro da Cultura, acho do Iraque, ele falou que na época dos sumérios, né, os iraquianos, o pessoal daquela região ali, Babilônia, eles já iam em Plutão, Netuno, era comum fazer viagem espacial e eles construíram os primeiros aeroportos e tem aeroporto nesse planeta e tal. E aí ele foi motivo de chacota, né? E ele disse uma verdade pura, simples, tranquila, óbvio, né? Você se encrenca agora. Você já falou, nós não estamos fugindo do assunto, não. Não, estamos dentro. Você disse, em ocasiões aqui diversas, que é impossível
interagir com civilizações de outros orbes. Aham. Isso é proibido. Então, muito Aham. bem. O senhor acaba Mas de, eu não decla- o disse- senhor acaba de declarar Não. que no passado a Aham. turma saía daqui, ia para Plutão, para Júpiter, para Saturno. Sim, mas eu não disse que interagia com civilização. Eles iam fisicamente para aquilo que fisicamente a gente vê. Tá, mas por que era permitido e hoje não é? Não, Quer dizer- hoje só não se tem tecnologia. Eu posso pegar, vamos supor, pego o Vimana e eu vou na Lua. Usual, a Lua é quintal, Sim, né? sim. Ou vou para qualquer um planeta do sistema solar, ou faço o que eu quiser, né? Por quê? Porque eu tenho tecnologia, tenho um objetivo, eu tenho o direito de ir. Lembra que a gente conversou aqui uma vez sobre um programa que a gente falou em mais detalhes sobre os tipos de Vimanas, a preparação dos Sim, pilotos? sim. É só isso, mais nada. Entra no negócio. Você disse também muitas vezes que não era permitido que alguém de fora viesse para cá. Por Mas quê? é que assim, Grego, não é que daí. A Honda, sei lá se é Honda, o que você usou? Sim, Grego, mas Essa- só que assim, veja o que eu disse agora há pouquinho, com relação ao que o ministro do lado do Iraque falou. Então, que eles viajavam comumente a esses planetas. Eu não disse que eles iam fazer troca cultural ou trazer coisas. Eles iam. É que assim, nós estamos em um patamar físico. Sim, Então, eu consigo me deslocar nesse patamar físico. sim. Aí sim. Não tem como. Por exemplo, vamos supor assim. Eu tenho os Asuras vivem em uma loca específica, por exemplo, um mundo particular, Tá. né? Alcançável para qualquer ser humano. Vamos fazer de conta, né? Eu não consigo ir nesse lugar e ver os Asuras, por quê? Porque o corpo físico deles, o mais denso, é formado da matéria que forma a minha mente abstrata, Tá. por exemplo. Perfeito, tudo bem. Aí é o conceito do visível e invisível. Sim. Eu transito através de. Entende? E eu só falei essa questão de daí usual, tranquilo, plausível, factível, né? Exequível. Você pegar uma nave e ir fisicamente para um planeta. Eu tenho informação que eu não sei se é verdadeira, eu sinto que talvez seja, que na década de 50, brasileiros iam de disco voador para a Lua. Entendeu? Não posso provar absolutamente nada. Né? Mas é que assim, aí é que tá. Aí é que tá. 50, Não, na época que eu nasci. não, aí é que tá, né? É que assim, é que o... Tudo bem. Deixa Mas eu- é real, é tranquilo. Não tem assim. A única questão é a seguinte: assim, eu vou comandar um elemental. Não do fogo, que a gente vai conversar em seguida, mas um elemental qualquer. Como o Paracelso fazia para criar os ajudantes de laboratório. Eu tenho que ter o conhecimento, Sim. eu tenho que ter a habilidade, eu tenho que ter o poder para controlar o resultado, mas principalmente eu tenho Nunca que me ter esqueço que você falou da cobra. Você pode me ensinar a linguagem da cobra. Eu vou chamar a cobra, mas ela chega e aí? Aí eu não sei Os responder, ela me dá o elementais bote. Né? Exatamente. Eu tenho que ter um objetivo para fazer isso. Não é turismo. Então, vou pegar o Vimana e vou em um planeta. Qual o objetivo para fazer isso? Aí implica em conhecimento. Então, com certeza, não é que daí no Iraque o cara encheu a cabeça de vinho, pegou uma nave e foi para Plutão, né? Ou foi para Marte ou o que seja. Não, isso não existe, né? Até porque daí para que a criatura chegue no local, os lugares onde ela passa, Ela vai passar tem que por tá- transformações. ela tem que estar preparada fisicamente, sim, acredito. astralmente, Claro que vitalmente, tudo espiritualmente, é diferente porque você ali. está transitando Outro tipo de atmosferas. e não tem nada a ver com respiração. Não, acho que isso a Entende? nossa vida é respiração. Mas então eu citei essa questão para dizer que daí todo esse conhecimento antigo ele é renegado e com o ponto de fuga criado pelas religiões se diz que isso foi feito por extraterrestres. Não foi, mentira, né? Aí eu vi uma nave, não sei o que e tal, Atlante, tem uma pirâmide, né? Atlante, tem um sistema de irrigação, Atlante. E ainda é um conhecimento Atlante degradado, assim, é o que sobrou para a humanidade do conhecimento Atlante, que o conhecimento Atlante mesmo todo está na Agartha. E essa me veio à mente agora, claramente à mente, a máquina de Antiquítera, que foi descoberta na Grécia, que é o computador mais antigo do mundo. Aqui, Sim, e já é uma degradação. Atlante?
De máquinas, Deve lógico, ser, né? Porque lógico. não é possível que aquele negócio pudesse Outro existir. dia eu vi assim, Eu vi isso no Museu de Atenas, fabuloso. encontraram uma pedra com um parafuso de 200 milhões de anos. Isso quebra todo o conhecimento acadêmico e tal. Esses dias também. Tem um pilar de ferro que não enferruja, não tem jeito isso aí que Claro, não, é sabe? lógico, é lógico. Então, E essas eram as artes atlantes. Assim, isso era dado a todos na Atlântida. E o que chega hoje, né, é só assim, fragmentos, resquícios, degradações, né, disso. Por assim, se você pegar os caldeus e os egípcios, né, então conhecimento tecnológico, conhecimento espiritual e tal, e você pegar do lado de cá os naoas, né, e os incas ou maias, se você quiser, é exatamente igual, né? Você pega o conhecimento sobre os 4 sóis naoas, né? Isso só tem símile quando Paracelso aborda as 4 espadas de Osíris, ligadas aos elementais. O conhecimento profundíssimo, esotérico, oculto, desconhecido da ciência, né? E conhecido de quem? De todos. Então, enquanto a Europa ainda rastejava, aqui na América existiam cidades colossais com 1 milhão de pessoas. Cada dia vem novas informações a respeito aqui. E não divulgam mais informações. Cidades na Amazônia com 8 milhões de índios, pô. O que é isso? Não, e aí já é uma coisa degradada, né? 8 milhões de índios, sabe o que é isso? Pô? Agora, se você pegar... É uma São Paulo. Se você pega a 4ª cidade atlântica, que ia do Mato Grosso até a parte de cima do Amazonas... Imagina, é o Eldorado. Então. O Eldorado, né? Bom, então para mostrar que o conhecimento veio sendo degradado. E aí, quando se pega, então, voltando à questão da pirâmide, das torres na Irlanda, então que não tem porta, é porque quando se professava os mistérios antes, já depois da queda da Atlântida, né? A maneira de se proteger os mistérios, assim, o local onde o mistério era professado, ele só conseguiria ser professado, né, em corpo sutil, você só conseguiria entrar. Então não é que há uma falha de projeto na sala que não tem porta na pirâmide. Não, é que ali é um lugar de deslocamento consciencial. Sim, você vai fisicamente sem o corpo físico. Sim. Esse é o primeiro estágio. Então, uma bilocação, que a gente chama. Várias formas de fazer, né? Ou desdobramento, ou não tem nada a ver com a viagem astral. Sim, porque a viagem astral é você ir no astral, né? E há outro tipo de desdobramento, né? Onde você vai em consciência para outros locais que não o astral. E já vou falar sobre a questão do astral. Então, aí então se professava os mistérios do fogo, né? Em locais onde você só conseguia chegar não fisicamente. E aí eram construídos fisicamente, então se encontrava para estudar. E esse fogo que você está falando, que você acabou de citar, era o fogo que a gente conhece ou outro fogo? É porque o fogo que a gente conhece, o fogo físico, ele tem a parte física, que é onde ele arde, depois ele tem a parte vital, que é a alma do fogo, que são as chamas, que daí é onde é que já ficam as salamandras, né? E aí por trás desse fogo daí tem o fogo. Que é o azul ou é o laranja? Depende do que está sendo queimado, depende né? Disso, depende do que está sendo queimado. Tá. É por isso que o fogo depende do que o gera. Por isso que tem quando você vai gerar um fogo numa atividade ritualística, então são diversos, assim, determinados materiais que são queimados, porque a inteligência do material, incenso, mirra, não sei o que, aquelas misturas, né? É que daí o conjunto delas, na proporção certa, geram uma coisa mágica, aí essa coisa mágica queimada cria determinados tipos específicos de salamandra, porque, por assim, Ondina, Nereida, Sílfide, Gnomo, esse povo todo assim, são elementais do mundo dos homens, né? Salamandra são elementais já do mundo da consciência superior. Os elementais do fogo, eles têm consciência superior a qualquer outro elemental, são seres de uma estirpe diferente, né? Tá. Então, nesses locais se professava o conhecimento oculto ao fogo, mas de uma maneira onde não se conseguia entrar fisicamente. Esse é o primeiro momento. Chega um segundo momento que daí a humanidade continua esse processo de degradação, de perda do conhecimento, e aí, para que se consiga ir a esses locais de iniciação, o neófito, né, o aprendiz, ele já não consegue mais ir assim, espontaneamente, ele vai e se desdobra, ou o que seja, para ir até lá. Então, se usava uma coisa de onde deriva a vara do mágico, as lendas da vara do mágico, é chamada, quer ver como é que é o nome? Na Grécia chamava tirso.
Tirso? Tirso. E o tirso, assim, aí botava a criatura, o neófito, assim, de decúbito ventral, né, barriga para baixo, e aí começava a botar o tirso. Vou falar só algumas coisas para não falar como é que é, né? Tá. Senão daqui a pouquinho tem Tá todo mundo manipulando. não aí. Daí tem que ter muito cuidado com isso. Então aí você ia manipulando o tirso, né, determinados nós da coluna e tal, e aí fazia determinada coisa, e aí quando chegava, aí você retirava o tirso da coluna, e aí onde emenda a coluna com a caixa craniana, você tocava, e aí naquele momento você fazia com que artificialmente o corpo astral da pessoa saísse pela cabeça. Sabe que daí Nossa. a morte tem vários tipos de morte, né? Sim. Quando a alma sai pelos pés, pela cabeça, tem vários tipos de morte, né? E aí então fazer com que o astral saísse artificialmente pela cabeça e aí se projetasse para esses locais de estudo. Caramba. E aí ficava alguém vigiando Muito interessante. isso que se professava nas catacumbas, né? Na verdade, nas catacumbas são locais de iniciação no Egito, né? Sim. Então você deixava a criatura aqui. Que nem no Peru, nas huacas, que é tudo por baixo são grutinhas que onde se fazia essas coisas. Sim, é a mesma coisa. O que era professado no Egito é professado no Yucatán, é professado no Sintra, é professado na Índia, Que interessante, na Síria. Que técnica interessante, hein? Eu já sei que vocês vão pesquisar isso. Não vão encontrar não vão, mas tudo bem. graça. Mas todo mundo tenta pelo menos. Para a preservação de vocês, vocês não vão encontrar. Claro, ninguém vai mexer com buca. Não, de jeito nenhum. Não, mas é perigoso. Porque assim, quando você entra... Mas que é interessante o processo, achei, claro. Claro Coluna vertebral e chega num ponto ali, solto... se você não souber fazer, o cara não volta. Claro, com certeza. Então, quando o neófito ia passar pelo processo de retirada do desvinculação dos veículos através do tirso, ficava alguém de guarda para pegar e trazer a criatura de volta à vida. Onde é que faz isso hoje? Claro que continuam fazendo, né? Claro que continuam fazendo, lógico. Já pensou que bacana? Muito interessante essa informação. E tem locais que se pratica ainda e há ensinamentos para se fazer a primitiva saída, onde conscientemente a criatura senta e vai estudar onde ela quer. Sim. Né? O professor Henrique José de Souza, né, fundador do Sociedade Brasileira de Eubiose, ele diz assim, em um escrito dele: eu não entendo por que vocês fazem tanta questão de ler o que eu escrevo, quando poderiam ir ler em outro local junto comigo. Sim, na biblioteca de Duarte, por exemplo. A biblioteca de Duarte é como se fosse uma sala fechada da pirâmide. Sim. Você fisicamente você não vai chegar, você pode até chegar em determinadas condições, mas você sem o corpo físico, você chega, lê, estuda. Todos em Buda, Krishna, Orfeu, Apollontiana, todos eles, todos eles desceram para estudar. Todos eles. Ou profundamente, ou medianamente, ou nos tempos que tem no deserto, embaixo da pirâmide, essas coisas assim, né? Terceiro momento, inclusive essa técnica do tirso, ela foi então desaprendida de maneira geral pelas escolas que oficiavam o mistério do fogo. Aí então passou-se a estudar essa questão da simbologia e de professar os mistérios, daí já baseado só em quadros astrais, né? Então o instrutor, o orientador, o professor, não o mestre, né? Não gosto dessa palavra mestre, porque mestre só tem um. Então ele desenhava, fazia surgir na frente do neófito quadros astrais, de matéria astral. Então daí o aluno, o discípulo, contemplando aquela matéria astral, né, ele conseguia aprender alguma coisa. Então nesse momento, só o que existia era a visão e a audição astral, que hoje assim é tão festejado, né? Clarividência, clareaudiência, como se fosse uma grande coisa. Não é. É o terceiro grau comum na degradação, né, da incompetência humana para compreender os mistérios do invisível, né? Chegou num ponto em que até isso foi perdido, né? E daí hoje o ensino ele é feito por simbologia e baseado só no que está escrito. Esse é o ponto em que se está agora com relação ao estudo, né? Hoje, qual é a importância do fogo hoje? Então agora eu vou falar sobre o fogo. Vamos lá. Então assim, todas as escolas de iniciação, todas as escolas de mistério, todas as teogonias, desde a Lemúria, né, cultuaram o fogo. Sim, é vida, né? Calor, tudo. Não, é porque o fogo renovação. É porque o fogo em si, ele representa, porque o fogo e luz, eles têm a mesma essência, né?
Então, o fogo, ele é representação no mundo físico do ponto de onde ele emana, que é o sol culto, o sol espiritual. Então, o professar o culto ao fogo é professar o culto ao sol. Na época de Cunaton, lembra? Sim. Lembra, né? Na Menófis 4. Grande amigo. Né? Quantos papos nós tivemos juntos? Conversamos muito, né? Então, ele criou o culto a Aton, que era o disco solar, né? Sim. Porque ele era um iniciado, dando embate aos sacerdotes que cultuavam Amon-Ra, que era um culto degradado. Todo mundo, o próprio paganismo está todo sustentado no sol, né? No fogo e no sol. No fogo e no sol, exatamente. O Zoroastro, o Zoroastro, que é o sol. Isso. Você pega o mito... Mitraísmo. Mazdeísmo, mitraísmo, todos eles, né? Mas você pega o mito, né? Na verdade é a história contada simbolicamente do Prometeu, né? Então eram dois titãs, Prometeu e Epimeteu, né? Então é dado a função a Epimeteu de criar os animais. Então ele cria todos os animais com todas as benesses. Eles saltam, correm, veem, ouvem, são ágeis, voam. Ele deu tudo que é qualidade para os animais. Quando chegou na hora de Prometeu criar a humanidade, não tinha mais o que dar para a humanidade. Daí o que ele faz? Ele vai no Olimpo, né, e rouba, né, um raio do sol em forma de fogo e dá para a humanidade. Ele esconde na cana, né, e esconde na cana da humanidade esse fogo, né, primitivo. O que é o fogo primitivo? Conhecimento, consciência. Esse é o fogo primitivo, né? É o que diferencia o animal do homem, os animais do homem. É que só o homem tem o fogo dado a ele por Prometeu. É uma simbologia para dizer o quê? Na verdade, a mente, Manas, né? Ela foi dada para a humanidade pelos Asuras no início da terceira raça-mãe. Então, primeira foram os Barishads, segunda foram os Agnisvatas, terceira os Asuras. E o que eles deram? Conhecimento, a mente, né? A lógica. E aí isso é que diferenciou. A partir daí então começa realmente a gênese humana. Aí começa o primeiro Adam, que é só o hermafrodita. Daí do Adam vem o Adam Heavy, que daí separa em homem e mulher pela polarização de prana. E aos dois é dado o fogo. E o fogo se esconde aonde? Na coluna, né? E aí isso... A cana onde se esconde o fogo é a coluna, né? Aí vem o Sushma, Sushna, Ida, Pingala e Sushna, o conjunto dos Kundalini, três. E por aí vai. Só que Kundalini sozinho não existe, claro. Tem a contraparte que é a Forrati, não adianta, porque tem que ser assim. É como se Kundalini fosse o fogo físico e o espírito de Kundalini, que é o fogo invisível, que é o sol, é a Forrati. Um sem o outro é morte, e os dois juntos são equilíbrio e consciência. Então aí se pega para assim, a tradição é cristã, do Joshua Ben Pandira, que daí tem o pai de Jesus, que é o carpinteiro, e que daí Jesus nasce numa manjedoura, e então tem os animais em volta e tal. Isso aí tem origem, né, num mito ário do início da raça ária, e coloca isso tipo 1 milhão de anos atrás, quando nem se pensava falar em catolicismo, onde então você tem o Pramanta, que é uma cruz. Sim. Né? O verdadeiro significado da cruz. De Pramanta, e não é a cruz das dores. Sim. Né? Tem até o livro do Guerra Junqueiro, Velhice do Padre Eterno. Ai de ti, funâmbulos da cruz, que andai há tantos 1000 anos explorando, né? Tá vendo? O cara foi execrado, né? Bom, então tem o Pramanta, e aí tem o Divino Carpinteiro, que é Tuatri, ou Tuastri, né? E que é o pai. E, na verdade, é tudo compilação, né? Você vai atrás da história, você vê que é uma história só. É uma história só, exatamente. Uma história só. Da Atlântida Cada um adequa ao seu interesse. É uma história só. E degrada, né? Então você tem Tuastri, que é o pai, o divino carpinteiro do universo, do Pramanta. Você tem Maya, que é a mãe, que é a ilusão, né? E você tem o Pramanta. Aí Tuastri coloca o Pramanta em movimento. O Pramanta em movimento é isso que a gente vive agora. O Pramanta em movimento gera atrito, gera fogo. O fogo gerado por Tuastri e Maya é Agni, é o filho. E quem assiste Agni na manjedoura, quem assiste Agni no seu nascedouro, olha que bacana, vai. Né, é Vak, V-A-C-H. Vak é o verbo que criou a matéria.
né? Então não é que a vaca está vendo o menino Jesus na manjedoura com o pai e a mãe. Não, é que vaca, o verbo criador, né, Isso tem literatura, pode ler, pode procurar. Agni, que é o fogo sagrado. E o que é o Agni gerado pelo atrito, né, de Tuastri e Maia? Né? É o sol oculto tornado humano, né, para atender à demanda humana. Então, Agni, o fogo sagrado, é a personificação material do fogo oculto. Por isso que todas as tradições têm o fogo. Então, as vestais. Vestais, sim. Função proteger o fogo. E quando se fala sacerdotisa, sempre diz sacerdotisa do fogo. É que o fogo ele é soprado pelo feminino. O fogo é alimentado pelo feminino, porque é Maia que alimenta o fogo. Né? E aí o fogo, como sendo uma derivada de Forrat, Forrat é a mãe universal, é o amor divino, compete ao feminino alimentar o fogo. Por isso que todas as sacerdotisas são elas que guardam o fogo. E toda a ritualística, desde a Atlântida para cá, tem o fogo presente fisicamente. Interessante, você está falando do fogo, e a gente sabe, pelo menos eu sei, que o fogo não é esse fogo que a gente vê. Não. Tem fogo que não tem, como é que é? Labareda. Não, O fogo que eu boto a mão aqui, eu me queimo todo. Você entendeu? Então, eu gostaria que você falasse desse tipo de manifestação só do coisa fogo. simples. É só que, ué, dá licença, elas aparecem e eu pergunto, né? Não então, aparece só para você, não. Né? Então, esse engendramento do fogo, do Agni, né, é a personificação do Sol. E aí, como que esse fogo se manifesta para a humanidade? Tem aquele mito de Apolo com o seu arco e com as flechas de fogo, né? Sim. Atinge a meta, né, o alvo, e desaparece. E nunca se extingue. É o Sol. O Sol emana energia eletromagnética atirando suas setas de 11 em 11 anos. Né? E aí essa energia eletromagnética vem e chega para toda a matéria. Isso aí é científico, a manifestação solar de 10, 11 anos toda sempre tem. É o pulso solar, então você vê assim, as manchas solares a cada 11 anos aumentam. Claro, meu filho, é que a cada 11 anos é um pulso do coração, né? Deixa eu tirar aqui alguma coisa que está se manifestando. Então, a cada 11 anos o coração do sistema solar bate, que é o Sol, e como qualquer coração, ele leva a energia pura e traz resíduo. O resíduo que chega para o Sol Tanto é, que é a coisa humana, e aí fica aquela mancha. Nesses 11 anos, para nós aqui na Terra, tem transformações enormes, incríveis, em todos os níveis. Cada batimento do Sol de 11 anos, né, ele vai e ele depura a humanidade. E é o simbolismo da seta de Apolo. Mexe em tudo. E o fogo, nas suas várias gradações, daí ele dá sustentação à matéria como um todo. Essa expansão do Sol, que daí vai manter a coisa viva, essa vitalização se dá através do prana. O prana vai fazer o quê? Ele vai se dissociar, e a matéria como um todo, nos 7 elementos, que não são 5. A gente conhece os 5, que é a caixa, que é o éter. Desculpa, que tá frio aqui. Não, tá frio, eu aumentei para 23. Mas 23 tá frio. Meu Deus. Então, é o Akasha, que é o éter, Vayu, que é o ar, Tejas, que é o fogo, Apas, que é a água, e Prithvi, que é a terra, né? E tem mais 2 tatos, que é a Anupadaka e a Aditata, que não tem manifestação física ainda. Então, esse envio desse fogo invisível, né, para dar manutenção na matéria, ele se polariza, né, em 7 e dá sustentação e constrói desde a matéria física que nos sustenta, que é o átomo. Então o trânsito, né, no átomo se dá todo baseado em fogo, que é a eletricidade. Todas as reações químicas se dão baseado no fogo, que é a eletricidade. A manutenção da vida é um saco de pele mantido em um meio eletrolítico, que é a eletricidade. A digestão é feita na eletricidade. Sabe, quase tudo. Tudo, não, tudo é feito baseado na eletricidade, que são variantes do fogo, né? E aí tem um adágio esotérico.
que diz? O fogo, o fogo está na alma, da mesma forma que na alma está o fogo. Ou a alma tem fogo e o fogo também tem alma. Significa o seguinte, que o fogo que a gente vê, então, ele tem a parte física que está em combustão, né? Ele tem o elemental que está ali animando e fazendo essa transição da matéria, né? E há o espírito do fogo intermediário. E é uma coisa muito interessante, que você falou que deu fogo, tem fogo que não queima, né? Isso. É porque tem o fogo E tem fogo que é invisível também. É isso que eu estou falando. Não, o fogo, como qualquer coisa, ele vai tender a passar por 49 manifestações. Ah, bom, tá aí. Você não sabia disso também. Vai desde o fogo original do sol oculto, passa pelo fogo do sol visível e vem vindo até o fogo Você físico. disse também, diversas vezes aqui, que o nosso destino é virarmos seres ígneos. Ígneos. Nós vamos ser flogísticos, né? Sermos seres de fogo. Exatamente, exatamente. Porque fogo é consciência. Sim. Então você sai do fogo físico, da matéria física que o fogo mantém, e passa para a matéria física que é o próprio fogo. Tanto é que o fogo hoje, donde o INRI, né, ele a tudo renova. Isso. Porque o fogo destrói, ele reduz a coisa à sua origem. Por assim, se você pega um pedaço de paralelepípedo e uma folha ou um ser humano, qual detém mais consciência manifesta e qual detém mais consciência potencial? O paralelepípedo, ele não tem quase nada de consciência manifesta, tem potencial. Sim. Aí, quando equilibra o fogo no mundo físico com o fogo no mundo invisível, aquela matéria deixa de existir, que é o que a gente chama de queimar. Então, eu tenho que, para queimar a pedra, eu tenho que dar tanto fogo quanto tem manifestado. Quando os dois se encontram, deixa de existir. Você já falou agora, cabe a pergunta, você já disse em certa ocasião, ou fora do programa, ou dentro do programa, não importa, a pergunta aparecendo eu vou lançar. A questão da cremação humana, se o fogo transforma, se a natureza transforma, o próprio INRI, que não tem nada de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, é outra coisa. Se o fogo é transformador, parece que você disse que não é favorável, é contrário. Ignea natura renovatura íntegra. Isto. Tudo na natureza se renova pelo fogo. Por que o processo de cremação não é benéfico para a alma, para o espírito, sei lá o quê? Você já disse isso uma certa vez. Já comentei aqui? Já. Tá, então daí a gente volta já em seguida a falar sobre a questão da alma existir no fogo e do fogo Perfeito, só faz essa parte. De ter fogo partezinha. na alma, né? E do fogo em si também ter alma, né? A gente acabou de falar que há locais assim, onde para você ir aprender, você tem que ir num corpo sutil. Isso. Vital, inclusive. Você tem o físico, o vital, o astral. E o mental. E o mental concreto. Isso é tua alma, né? O fogo não destrói o astral. O fogo não destrói o astral, tá? Não, o fogo destrói o físico e o vital. Se você destrói inadvertidamente, por inconsciência, por ignorância, um vital aproveitável, sublimado, preparado, né, aquilo te tira a chave de determinados locais. Você não vai onde seria o teu direito. Mas como? Nunca ouvi falar disso aí. Como é que é? O meu vital, eu morri e tem ainda o meu vital aí que sobrevive? Como é que é isso aí? Que é isso? Pois é. Então isso aí, aí é que tá. Ficam falando desse negócio de mistérios aqui, que hoje é o tempo que não tem nada escondido e tem, veja quanta coisa oculta tem ainda. Claro que tem, lógico que tem. Mas em grego assim... A pessoa que tem uma informação dessa e não torna pública? Não, é que é assim, grego. Eu estou respondendo porque você perguntou. Eu sei, mas... Mas é que assim, é que o fim dos mistérios não significa pegar, ir no avião e rasgar um saco com 1 bilhão de livros e cair. Não, claro. O fim dos mistérios é assim, já não é mais mistério, ele está sendo devolvido aos poucos, na medida da necessidade e na medida da preparação, para quê? Para que o antídoto não se transforme em veneno. Você percebe que o antídoto de veneno é a mesma coisa? Claro, eu sei, depende da dose. A quantidade. Mas tá, uma informação que essa que você acabou de dar aqui agora, fabulosa. Quer dizer,
Não é só morrer, acabou, a alma foi para lá. Por assim, Resiste grego, um outro corpo que você está falando grego, vital. Por exemplo, assim, em Duarte grego, para você ir para Duarte grego, tem que estar com o vital íntegro. E por que mas que não seja o Duarte, que seja outro lugar que as pessoas acreditam, cada um na sua crença. Onde se depreende que daí se cremar, não vai. Mesmo que seja o seu direito, não tem como. Tá, então e por que essa informação, independente de se eu sou católico, espírita, ortodoxo, budista, indiano, por que eu não posso ter essa informação? Assim, grego, Pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha. É que tem que entrar em juízo de valor, né? E a pessoa, quando vai decidir, ela tem que pensar bem. É que, por exemplo, assim, se o vital... Mas se ela nem sabe que isso existe, essa possibilidade, aí, pô, é ignorância, de ignorar. De desconhecer. Desconhecer, quer dizer, mas por eu desconhecer uma informação que alguém poderia me dar, eu vou perco uma encarnação, sei lá como, vamos usar esse termo aqui, perco uma vida porque se tivesse me dado a informação, eu poderia ir para um lugar mais aprazível, melhor, continuar a minha tarefa, tudo aquilo que eu acumulei nessa passagem. Por exemplo, assim, grego, a gente falou agora um pouquinho em locas, né, que são mundos, né, cada um constrói seu próprio mundo, cada um constrói seu próprio céu, seu próprio inferno, né? Se o mundo que a pessoa construiu é um inferno, então queimar é um ato de fraternidade. Ah, esse é o si, né? Por quê? Porque daí você abrevia, né, assim, experiências desnecessárias para a pessoa. Ela vai descansar mais rapidamente, vai seguir para o mundo dela mais rapidamente. Depois descansa em paz, cada um acorda no seu mundo, né? Então ela passa para o descanso em paz mais rapidamente. Agora, tem uma questão. Como a gente vai saber quem deve fazer isso? Ah, bom. Aí é outra história. Aí é uma questão também, tá? Meu pai foi um grande cara. Não é porque foi meu pai, não. Todo mundo dizia isso aqui. Meu pai era espírita, era espiritualista, uma mente aberta, uma pessoa irritantemente honesta, como chamavam ele, os amigos falavam. André, você é irritantemente honesto. Sim, era um humano. Exatamente. E ele, antes de morrer, muitos anos, ele era metódico, tudo, ele sempre renovava as vontades dele para quando entrasse em óbito. E uma delas era ser incinerado. Aguardar 72 horas do desencarne, da morte, e depois ser incinerado. Quer dizer, um cara desse, quer dizer, a gente não sabe o que tinha por trás, né? Estão falando aqui, estão falando exatamente o que você acabou de dizer. Ele consciência dele, porque ele podia saber que queria, que era necessário, e a gente nunca sabe. Exato, aí é que está aqui. E tem quando alguém manifesta um desejo desse, ou a família, a gente nunca sabe que elementos se moveram para que essa decisão acontecesse. Porque não existe acaso, existe causalidade. Né? E nunca a gente pergunta... Mas você acha que uma pessoa comum, então, algum telespectador que esteja nos vendo agora... Todos comuns, né, Grego? Não, claro, tá. Eu digo fora desse tipo de conversa. No dia a dia. Conversa futilidade, conversa vai no cabeleireiro, vai assistir futebol. Mas não necessariamente. Alguém pode ter esse insight de dizer, não vou me queimar, não vou me deixar me incinerar, porque não sei o quê. É difícil, né? Não sei. Porque, por exemplo, assim... um vital apropriado não é aquele que passou a vida mergulhado no mais profundo mistério, não é somente isso, não é um iniciado, um adepto, não é aquele que daí a vida inteira professou o bem, o bom e o belo, instintivamente, se preocupou com o próximo, professou a verdade, vitam impendere o vero, dediquei a vida à verdade, dedicar a vida à verdade. Sim. Então, o vital está de tal forma apropriado, né, que talvez fosse bom pensar em preservar, mas isso aí vai de cada pessoa. Aí entra no método do julgar. Vamos botar na pauta aí que eu vou querer saber mais sobre o vital. Não, Grego, não. A importância do vital. Um dia, claro que estou falando um dia. Sim, Para mim era... Aos poucos a gente vai conversando. Tudo bem. Mas para assim, ele é essencial porque chega ao ponto... Essa que é a questão, que daí são pontos delicados, né? É que assim, a perenidade dos veículos, ela é uma realidade, então chega um ponto em que só quem precisa ser trocado é o corpo físico, o vital não. Pode ser que o vital e o físico precisem ser trocados, né? E o resto não. Pode ser que a alma precise, não. Pode ser que a alma seja perenizada, porque ela está de tal forma pronta que daí ela só precisa só de um vital novo e no físico.
Pode ser que daí alma e vital estejam tão prontos que daí precisa só de um corpo físico. E pode chegar um ponto em que daí a alma, o vital e o físico estão de tal maneira prontos, né, que nem isso já não é mais descartado. Você vai, passa pelo processo como se fosse morte, sai de circuito, fica 500 anos, 600 anos em algum lugar, volta e continua trabalhando. Essa é a realidade. Vai faltar só mais 11 anos de vida inteligente para explicar o que ele acabou de dizer em 30 segundos. É isso aí. Não, mas que, assim, o fantástico é a realidade. E por isso que eu te falo que, assim, nesse sentido de conhecer o que o mundo é de verdade, assim, do céu que nos cerca ao corpo que nos forma, né, assim, para compreender tudo, então, o que define esse momento que a gente vive é uma idade de treva. A gente está realmente numa idade das trevas, só que daí já mesclado com a idade do ouro. Então, há os dois mundos. Tanto é que a gente está conversando disso aqui. Sim, só basta agora, a única coisa que falta é alguém ir numa ponta e outro no outro e soltar o véu de Maia para cair aquele treco e todo mundo poder... Não, mas não existe isso. É porque daí o véu de Maia, ele só se descerra no mundo de cada um. Então, só eu posso deixar de ser cego. Ninguém pode tirar e me devolver a visão, não existe isso. Bom, isso é verdade também. Não metaforicamente tem. É verdade. Não tem, porque senão seria o equivalente assim. Eu comentei lá ontem, aquele tópico que você colocou, eu pegar um tratado do Paracelso e ler o tratado inteiro e acabei de ler, eu sou um alquimista. Não é alquimista, claro que não. Não, porque aí tem que... Antes que você seja alquimista, a alma tem que ser de um alquimista. Como é que você me explica, então, isso do assunto que nós falamos no começo também, como é que você me explica uma criança com 2 anos falando, uma criança com 6 anos falando 10 idiomas, ouvindo, não precisa ler nada, alguém fala o dito, não, isso aí... A que você atribui isso aí? Milagre? Crianças índico? Não crianças cristal? Não existe isso. Então, isso é bobagem. O que é isso? Com todo respeito a quem acredita. Né? Que é a crença de cada um, claro. Mas nesse caso, assim, quando a criança ela traz esse conteúdo, né, às vezes pode ser só um intervalo muito pequeno entre uma existência e outra. Então você trouxe todo o teu conteúdo da outra vez, você trouxe agora. Não quer dizer que dessa criança que fale 6, 8 idiomas vai ser uma grande criatura humana. Claro, não necessariamente. Pode ser só um grande tirano. Perfeito, pode ser só um grande malvado, pode ser só... Mas eu não quero fugir do assunto, porque aí teríamos que falar sobre paridade de 1 para 1 também, né? Como é que a criança está falando? Ela voltou? Se ela não é 1 para 1, como é que ela pode ter voltado com aquilo? Então, mas isso tá. Vamos seguir com o fogo aí, que está muito bom. O programa hoje está fogo. Tá. Por isso que está 23 graus, está frio, né? Tá frio nada, eu estou morrendo de calor aqui, eu estou querendo pegar o controle para diminuir. Sim. Então, isso que daí há fogo na alma, né? E o fogo em si também tem alma, é que daí então as graduações do fogo vão se manifestar na alma do ser humano, permitindo que tudo se faça. Por assim, quem coordena antes, o fogo físico, ele tem como contrapartida sutil o tattva. Então, sim, o tattva, né, ele seria como a alma do fogo. Na alma do fogo existem os elementais do fogo, vitalizando, né? Os sentidos que a gente tem, que são só equipamentos para que a gente consiga pegar impressões baseado nos 5 tatos. Nós temos 5 sentidos. O último é o olfato. Ele é ainda muito tacanho porque ele é um sentido que pertence ao 5º sistema de evolução. Então agora ele está ainda incipiente, né? E os animais têm o olfato mais desenvolvido, mas é porque eles têm a consciência baseada no neurovegetativo, e assim é um outro tipo de olfato. O olfato humano não é o olfato dos animais, a visão humana não é a visão dos animais. Por isso que então, às vezes a gente fala assim, a gente vê um artigo científico falando sobre como que a abelha vê alguma coisa. Na conversa, para você saber como a abelha vê alguma coisa, você tinha que ser uma abelha. Fora disso é besteira, é uma análise mecânica. Sim, né? Com certeza. É como alguém analisar, né, o meu sistema de visão, né, sim, desde o globo ocular até a inervação, e tentar adivinhar como é que eu vejo. Não, como é que eu vejo depende da minha cultura de cores. Um monte de coisas, um monte de seus conceitos. Não, é único. A visão, referências.
a forma como cada um usa os sistemas através dos quais eu capto impressão do mundo, que são chamados de sentidos, é única. Não tem como duas pessoas ouvir a mesma coisa. Não tem como. Concordo, eu estou de único. acordo com isso, sim. E aí, então, a parte densa é o sistema, né? Visão, audição, tato, paladar, gustação, olfato. E a contrapartida sutil do sistema chama Tanmatra. Tanmatra? Tanmatra, Tanmatra é a parte oculta, é a inteligência que faz funcionar a visão, e a visão é o conjunto, a inteligência faz funcionar a audição, aí cada um está ligado a fogo, está ligado a um tattva, cada um tattva então vai estar ligado a um elemento, né? E especificamente o que tem mais determinância no nosso momento atual, que é Tejas Tattva, que é onde é baseado a visão. Por quê? Porque toda a mente que nos foi dada, né, ela funciona baseada em imagens, baseada em Agni. Então eu tenho que fazer imagem para que dessa imagem moldada pelo fogo vá fazer a comparação, e aí essa diferença de fogo é que daí então vai se tornar densa e vai passar pelo fogo do astral, pelo fogo do vital, comandar o fogo, né, orgânico, e aí vai se transformar em movimento. E eu desperdiço e eu uso fogo, energia para gerar o movimento. Eu uso fogo para gerar a respiração. A respiração gera fogo quando vai fazer a transição do hidrogênio, do oxigênio para o gás carbônico. Esse fogo é transferido nas células. A parte sutil do fogo, né, que daí são os tátuas através do prana, vai se propagar através do sistema circulatório e entra no simpático e parasimpático e faz o caminho, fazendo com que daí a circulação aconteça. Toda essa inteligência, todo esse conjunto, em maior ou menor escala, é devido ao fogo. O conceito de matéria é devido ao fogo. O conceito de vida é devido ao fogo. Toda emoção é baseada no fogo. Por isso fala assim, no fogo das paixões. Sim. Graduação do fogo, 49 fogos de Kundalini, o astral dividido. Eu tenho desde o fogo mais abstrato, que é o amor fraterno, ao fogo mais denso, que é a paixão mais obtusa, é a coisa mais densa. E aí, então, essa forma como o fogo é usado é que vai definir o tipo de criatura que vai ser gerada. Coisa muito interessante. O mesmo fogo que daí cria criaturas inadequadas, no caso das paixões, né, ou do ódio, essas coisas humanas mais densas, é o fogo que também tem capacidade para criar os sentimentos mais elevados. Fraternidade, amor universal, pacificidade, harmonia, compreensão, a mente abstrata. E é o fogo que daí dentro da alma permite que se queime o que é em desequilíbrio. O fogo da vontade, o fogo da paciência, o fogo da determinação. Isso não é força de expressão, então, não? Não, é físico. Físico, orgânico. Então, o fogo da vontade, né, que é a vontade, amor, sabedoria e atividade, então, que seria uma sétima variante de fogo, é que daí vai agir no astral, né, e transformar aquela coisa que quer acontecer. O ódio quer acontecer, que assim, o ódio quer se exteriorizar, e aí é um aquecimento no astral, quer dizer, é o fogo inconsciente agindo. E aí o fogo consciente sublime transforma o fogo consciente. Então, a vida em si, as emoções em si, o ódio em si, o conhecimento em si, é tudo um jogo, né, dentre vários níveis de consciência da manifestação do fogo, desde o fogo do sol oculto, do fogo invisível, né, do fogo do espírito, até o fogo mais denso que é a matéria onde a gente vive. Caramba! E como é que a gente poderia definir, então, o pé da letra, digamos assim, do tema que se apresentou para o nosso programa? O simbolismo do fogo. O que o fogo simboliza, finalmente, assim, para a gente poder sintetizar? Fogo é consciência. Pode dar consciência? Fogo é consciência? Fogo é consciência. Puxa! O que acontece é que daí há então o fogo divino e o fogo humano. Então essa transição de vida energia em vida consciência seria transformar o fogo energia em fogo consciência, o fogo físico em fogo espiritual, o fogo quente em fogo frio. Que fogo frio? Que a gente começou a falar agora há pouquinho e eu não falei. Então tem o fogo
frio, e o fogo, assim, o ápice Dizem que o Sol, é um Sol, conglomerado eletromagnético. o fogo do Sol é fogo frio. É um Que é conglomerado, porque é como o forno de micro-ondas, o que aquece é o eletromagnetismo, não é porque está em combustão. Isso aí, né? Mas é muito interessante que daí... A gente associa fogo com calor, né? E não Mas é porque necessariamente daí isso. o fogo ele é calor quando aplicado à humanidade, é como o Sol. Ele gera eletromagnetismo e quando aplicado à humanidade mais densa, à matéria mais densa, isso gera calor, gera Isso. fogo. Mas o ápice da manifestação do fogo na matéria é líquido. O fogo, assim, o fogo primordial, material, acessível à humanidade, na mente abstrata ou que seja, mas acessível à humanidade, ele em si é um líquido frio. Ele não é frio assim, um gás frio, um raio frio, uma luz fria. Não, ele é um líquido frio. Só que tem uma questão assim muito interessante. Quando a gente fala assim, salamandras, quando a gente fala um período em que a Terra inteira era fogo e os seres que existiam na Terra eram fogo. Quando a gente fala numa humanidade ígnea e onde todos os seres vão ser fogo, a gente logo imagina esse fogo. Não, esse fogo que a gente vê e que a gente chama de fogo é a parte mais densa, eu acredito do nisso. que é o fogo. O fogo em si, a matéria do fogo, não tem como estabelecer uma correlação porque é uma coisa muito ímpar. Então, quando a gente fala assim, o ápice da manifestação da matéria do fogo, ele é um líquido frio azul, né? A gente pensa assim, como um líquido frio azul vai ser fogo? Isso aí, para mim, é gelo. Não, é fogo. É que daí o corpo que ele assume é esse, e aí nele está o máximo da consciência, porque não tem o atrito que vai gerar o que a gente conceitou como calor, que é o que a gente chama de fogo. O fogo em si é frio, é azul, é calmo, aí se aproxima de Fohati, se distancia de Kundalini. Eu achei ótimo e ó, tá na hora de dar o freio aqui, ó. 1h30 de programa hoje, viu? Ninguém vai assistir. Não, mas não é só isso não é. O problema de horário nós não temos mais. Mas é questão não, mais do que esse tempo daí não dá para reter. Exatamente, eu acho que, nossa, o nível de informação foi muito grande, agora vamos deglutir isso aí, degustar isso aí, e oportunamente, quando se fizer necessário, né, nós vamos voltar ao assunto, porque se vocês perceberem, cada vez que a gente toca um assunto, a gente vai puxando coisa que já foi falada, dando uma nova... E avança. E avança, exatamente, isso e tudo. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado a você. Eu acho que a gente tem levado todo esse tempo aí, né? Fizemos agora, recém agora, dia 28 de setembro de 2016, 11 anos desde que o Jorge veio aqui a primeira vez, em 28 de setembro de 2005, para falar sobre as revelações sobre o passado e futuro da humanidade. Falhamos poucos dias, né? Nos 15 dias. Isso aí não vem ao caso. Isso aí, o que é o tempo dentro da temporalidade? Né? E eu vejo que daí esses anos todos conversando e a gente nem começou ainda a desvelar, né? Porque então, até porque não é minha função, não é nossa função, né? Eu sou discípulo, né? Eu só reparto a maneira como eu vejo as coisas. É o que a gente fala, a gente reparte fraternalmente aquilo que fraternalmente alguém nos deu um dia. Isso aí. Né? Então, o que o Jorge fala, desculpe, aqui a gente se diverte. Diverte no bom sentido, a gente leva diversão fraterna, né? Exatamente. Amor, a família, a gente se sente bem, não tem diferença entre você e o seu sofá aí. Parece que nós estamos numa sala conversando todo mundo junto, isso que é bom, isso é que é fraternidade colocada em prática. Então, meu muito obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem, tenham uma boa vida, boa caminhada para vocês todos.